Bom dia a todos, amigos. Como é que vocês estão? Estão bem? Eu espero que sim. Muito bem, hoje nós vamos dar continuidade aos estudos das profecias de Daniel. Nós começamos com o capítulo 2, depois falamos sobre a pedra, né, o sonho do rei, a pedra, o significado da pedra. E hoje nós vamos estudar Daniel capítulo 7. Como nós falamos no início, na profecia ela existe principalmente em Daniel, uma repetição e uma ampliação. No estudo de hoje nós vamos ver esse mesmo sistema, uma repetição, mas com ampliação. O estudo de Daniel capítulo 7, ele tem tudo a ver com Daniel capítulo 2. Só que em Daniel capítulo 2, o profeta Daniel apresentou os reinos do mundo na sua sequência e sem muitos detalhes. Babilônia, Medo-Pérsia, Império Greco-Romano, a queda do Império Romano e o surgimento da Europa, e depois a pedra vindo do céu e quebra todos os reinos deste mundo, e o reino da pedra subsiste para sempre. Sabemos ser o reino de Deus. Em Daniel capítulo 7, o profeta teve visões de 4 animais saindo do mar grande. E esses animais também representam esses reinos que nós vimos em Daniel capítulo 2. Só que com ampliação, com mais detalhes. E no próximo estudo que nós vamos fazer, a semana que vem, nós vamos falar sobre Daniel 8, que é uma repetição de Daniel 7, só que com mais ampliação, entenderam? É como se fosse uma escada. Nós temos ali uma base, vamos subindo degraus até chegar ao fim dos tempos, na profecia. Então, Daniel, capítulo 7, nós vamos estudar sobre os 4 animais, o chifre pequeno, o filho do homem e o chifre pequeno. E um chifre com olhos, não é? Vamos ver como que Daniel 7 começa. Daniel 7, ele é o eixo central do livro. Nós vamos ver aqui a repetição e a ampliação, começando por esse princípio. Começa Daniel capítulo 7, a visão que Daniel teve de Daniel capítulo 7, começa no reinado de Belsazar, no ano 553 a.C. E os eventos nos levam para o tempo do fim. Os símbolos apocalípticos, eles precisam ser decodificados nessa profecia, assim como foi também em Daniel 2. O profeta, ele se assusta na profecia, ele toma um susto, com a atuação de um chifre pequeno com olhos de homem que surge do 4º animal, afrontando não somente o povo de Deus, mas o próprio Deus. E esse chifre pequeno está entre nós até os dias de hoje e vai estar até a volta de Jesus. Então Daniel 7 começa assim. Daniel 7, versículo 1 e 2. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante os seus olhos, quando estava no seu leito. Escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Falou Daniel e disse: Eu estava olhando durante as minhas visões da noite, e eis que os 4 ventos dos céus agitavam o mar grande. O que significa mar na profecia? Mar é água. Água são povos, nações, tribos e línguas. Então Daniel, ele viu que 4 reinos, porque são bestas que saem do mar, animais que são reinos que sairiam do meio do mar. Se sairiam do meio do mar, significa do meio da humanidade, do meio dos seres humanos, de meio da população mundial. Então nós vemos aqui 4 grandes reinos surgindo do meio do povo. E quando esses reinos saíam, o mar grande se agitava, os ventos agitavam o mar grande. Precisamos entender o que são ventos. Vento na profecia
são guerras, agitações políticas entre as nações. Depois, se você quiser comparar, está em Isaías 17, 12, Jeremias 49, 36 e 37, vai falar sobre o que significa ventos, que são guerras ou agitações políticas, que agitavam as nações. E dentre essas agitações surgiriam esses 4 reinos, que nós vamos ver agora. Daniel, então, ele vê o primeiro animal saindo do mar grande, saindo do meio das nações, dos povos, lá na época da Mesopotâmia. 4 animais, Daniel 7, 3 e 4 diz, grandes e diferentes um dos outros. Eram animais grandes, mas eram diferentes. Subiam do mar. O primeiro era como um leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas. Foi levantado da terra e posto em 2 pés, como um homem, e lhe foi dada mente de homem. Ora, você já viu um leão com asas? Um leão alado por aí? Claro que não. Mas na profecia, ele existe, porque tem algo simbólico por trás. Deus manda uma miniatura para nos mostrar algo muito grande. E é o que nós vamos ver. Para os babilônicos, sonhar com animais revela o seguinte: o mal se aproxima. Não é? Os babilônicos diziam, sonhou com animal, tem alguma coisa errada. O leão alado, nas artes de Babilônia, elas são vistas figuras, se você procurar na internet, Reino de Babilônia, você vê figuras de leões alados, que são preservadas em vários museus até hoje. Portanto, esse animal representa a cabeça de ouro de Daniel, capítulo 2. Lembra-se? Repetição. Nós estamos vendo algo repetido aqui em Daniel 7. O leão com asas representa o reinado de Babilônia. Aliás, o reinado do Império Neo-Babilônico, porque Babilônia já existia antes disso. Mas o Neo-Babilônico passou a existir a partir do ano 605, quando Nabopolassar estava no poder, depois entra Nabucodonosor. O leão, ele é o rei dos animais terrestres. Não é isso? Enquanto que a águia, o leão tem asas de águia. É a rainha das aves. Portanto, se você colocar asas em um leão, realmente ele se torna muito poderoso. E assim era. E Babilônia era o mais poderoso reino do mundo antigo, que não terá outro igual até o fim do mundo. Mas o que significa arrancar as asas e posto em pé como homem? Representa o cortar da árvore e dos galhos do capítulo 4. E a volta do rei ao trono de Babilônia. Mas os ventos que agitam as nações não cessam, e vem outro animal. Então tudo bem, o leão com asas é o reinado de Babilônia. O cortar as asas e colocar em pé representa o capítulo 4, quando o rei ele é transformado como animal, e depois de 7 tempos, 7 anos, ele volta ao poder novamente. Isso significa cortar as asas. Assim como foi cortado a árvore, deixando a cepa na terra, mas ele voltaria depois. Então o vento agita o mar grande e sai do mar outro grande animal. O urso. Enquanto Babilônia dominou o mundo do ano 605 a 539, entra agora o reinado do urso. O que representa o urso? Vocês se lembram do peito de prata da estátua? Repetição, só que agora com mais detalhes, ampliação. Ele diz assim, Daniel 7,5, continuei olhando, depois do leão que ele viu o leão, ele diz, eu continuei olhando, e eis aqui outro, segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos lados e trazia na boca, entre os dentes, 3 costelas, e lhe diziam, levanta-te, devora muita carne. O que representa esse urso levantando um dos seus lados? Representa a dualidade de poder, sendo um mais forte do que o outro. O urso representa o reinado da Medo e da Pérsia. Quem surgiu primeiro? Os medos.
Só que depois surgiram os persas. Só que os persas se tornaram superior aos medos. Os medos surgiram primeiro. Então, quem que cresceu mais no poder? Foram os persas. Um exemplo hoje aqui, o Brasil surgiu em 1500. Os Estados Unidos em 1776. 1620, mas com a supremacia dele, com a independência em 1776. Quem surgiu primeiro? O Brasil. Mas qual é a maior potência do mundo? Não é o Brasil, é os Estados Unidos. Surgiu por último e cresceu mais que o Brasil. Então isso significa dualidade de poder. As três costelas entre os dentes. O que representa as três costelas entre os dentes? Que diz, devora muita carne. Representa os três poderes, os três reinos que a Medo-Pérsia destruiu. Começando pela Lídia, no ano 547 a.C., Babilônia no ano 539, quando os Medo-Persas assumiram o poder de Babilônia, e o Egito no ano 526, anexando ele ao Império Medo-Persa. Então, o urso representa o Império Medo-Persa, que surgiu do ano 539 e vai até o ano 331, representando o peito e braços de prata da estátua. As fontes antigas da tradição judaica já reconheciam o urso como o representante da Pérsia. Os persas, lá diz no livro Segredos sobre Daniel, página 107, abre aspas, os persas comem e bebem como urso, têm cabelos como de urso e são agitados como urso. Interessante. Na sequência da visão agora, os ventos continuam a agitar o mar grande. E o profeta vê o terceiro animal saindo das águas. Qual é esse animal? Olha o que Daniel diz no capítulo 7, versículo 6. A aparência desse animal. Enquanto o primeiro era o leão, o segundo o urso, o terceiro agora é outro. Olha o que diz. Versículo 6. Depois disto, depois do urso, continuei olhando, e eis aqui outro semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também esse animal 4 cabeças, e lhe foi dado domínio. Que animal estranho! Assim como eu creio que vocês nunca viram um leão com asas, acredito que vocês também nunca viram um leopardo com 4 cabeças e 4 asas nas costas. Claro que não. Mas ele tem o que representa esse animal? Representa o reino da Grécia. Se o leão representa a cabeça, o urso, o peito de prata, o que representaria o ventre da estátua de bronze? Representaria esse animal. Representaria a Grécia. Então, esse animal, esse leopardo, representa a Grécia. Mas por que um leopardo? Leopardo dizem ser o animal terrestre mais veloz que existe. Agora, se você quiser colocar mais velocidade a esse leopardo, coloque asas nele. Tá certo? Nós vamos entender depois as 4 cabeças. Coloque asas. O que representa? As 4 cabeças representam as divisões do Império Greco-Romano. Quando Alexandre o Grande morreu no ano 323, o reino foi dividido entre seus 4 generais. Alexandre Magno, Alexandre o Grande, filho de Filipe I, ele dominou o mundo muito rápido. Por isso a representação do leopardo foi muito rápido. Com 32 anos de idade ele já dominava o mundo, ele comandava. E ele ficou tão desesperado que ele queria mais, conquistar mais. Não tinha mais nada para ele conquistar e ele queria conquistar. Então ele morreu de uma febre muito forte, talvez por uma intemperança dele. No seu lugar, o seu reino foi dividido entre os seus 4 generais. Cassandro, Licímaco, Seleuco e Ptolomeu. Cassandro ficou com a Macedônia e Grécia, enquanto que Licímaco, a Trácia e grande parte da Ásia Menor. Seleuco, o restante da Ásia, Síria e as terras de Alexandre, que eram chamadas de Leme. E Ptolomeu ficou com o Egito, Cirenaica e a Palestina. Então o reino grego foi dividido. Não era mais tão forte como o de Alexandre, mas continuava sendo o Império Greco-Romano. Agora Daniel, ele tem uma visão e é a partir dessa visão que ele se assusta. Ele olha para o mar e olha o que ele diz no versículo 7. Depois disto, eu continuava olhando.
E eis aqui o quarto animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro, e ele devorava, e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os outros animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Babilônia é o leão, de 605 a 539. Medo-Pérsia, 539 a 331. Grécia, de 331 a 168 a.C., representando o leopardo. Eis que agora entra um outro animal, um outro poder, que representaria as pernas de ferro da estátua. É esse animal aqui, grande e terrível. E o que impressiona Daniel é o que sai desse animal. Então, o que significa esse animal com dentes de ferro? Ferro representa as pernas de ferro da estátua. Então, nós temos aqui o Império Romano, que surgiu no ano 168 a.C. Roma passou por 3 princípios de governo: república, democracia e império. Então nós estamos falando aqui do Império Romano. Os 10 chifres, o que representa esses 10 chifres? Representam os 10 dedos da estátua, que tinha ferro ainda, misturado de barro, quando cai o Império Romano. Então é a divisão do Império Romano no ano 476. O Império Romano foi de 168 a.C. a 476. Então aqui é o grande animal. Agora Daniel se assusta, é o que sai desse animal. Esses 10 chifres que nós vimos aqui, que são os 10 dedos da estátua, vamos repetir que são os 10 reinos da Europa. Francos, Franças, Burgundos, Suíça, Alemanos ou Hunos, Alemanha, Vândalos, sul da Espanha, Suevos, Portugal, Visigodos, norte da Espanha, Anglo-Saxões, Inglaterra, Ostrogodos, que é a Áustria hoje, Lombardos, norte da Itália e Érulos, sul da Itália. Mas o profeta não se importa com esses reinos divididos. Ele se importa com o que entra agora. No versículo 8 de Daniel 7, olha o que ele diz. Estava eu a observar os chifres do animal grande. Os chifres, o reino europeu. Eis que dentre eles subiu outro chifre, pequeno, diante do qual 3 foram arrancados. E eis que nesse chifre havia olhos como de homem, e uma boca que falava com insolência. Um chifre com olho e com uma boca que fala. Ora, se chifre representa poder, então nós estamos vendo aqui um poder que falaria com insolência contra Deus e destruiria 3 reinos que estariam se opondo a ele. Então, quando o Império Romano cai, surge o reino europeu, surge a Europa nos seus 10 reinos da época, ao qual nós já vimos aqui. E quando esse chifre pequeno, enquanto a Europa está ali, o chifre pequeno surge, ele surge na Europa. Quando ele surge, o que acontece com 3 chifres? Cai. Quem são esses chifres? Vândalos, Érulos e Ostrogodos, que eram as 3 tribos bárbaras, arianas, que eram contra a supremacia papal, contra as bulas papais. Enquanto as outras tribos aceitavam os dogmas papais, essas 3 tribos não aceitavam. Então o que entra em cena aqui? Justiniano. Justiniano, ele proclamou o Papa, o cabeça de todas as igrejas do Império Romano, no ano 538, quando houve a supremacia papal. E declarou guerra contra os arianos. Os Érulos foram derrotados por Teodócio, lá na Batalha de Verona, no ano 489 a 493, depois de Cristo. As forças católicas exterminaram depois os vândalos, no norte da África, na Batalha de Tricamaro, no ano 534. Estamos chegando a 538. E perseguiram os ostrogodos, expulsando-os de Roma exatamente no ano 538, a última tribo, os ostrogodos. O papado estava livre agora para agir,
tanto religiosamente quanto politicamente. Enquanto no ano 476 o Império Romano caiu, o trono dos Césares ficou vago, nessa vaga se assentaria o papado no ano 538. Começando no ano 508 com a conversão de Clovis, depois essas tribos foram destruídas, a última no ano 538, o papado se assenta ali e começa um grande período de perseguição aos judeus, muçulmanos e cristãos, protestantes, durante 1260 anos, que duraria até dia 15 de fevereiro do ano 1798, 1260 anos de perseguição papal, onde 150 milhões de protestantes, judeus, muçulmanos foram mortos. Por isso que Daniel se assusta. E ele fala que esse chifre tinha olhos como de homem. O profeta de Deus, em visão, ele vê com os olhos de Deus. Ou seja, Deus satura a mente do profeta, entra no corpo do profeta e ali o profeta começa a olhar com os olhos de Deus. Por isso que o profeta se lembra de tudo quanto ele viu quando ele volta da visão, e mesmo que ele escreva essa visão 10 anos depois, ele se lembra de cada milímetro, cada centímetro dessa visão. Né? Então o profeta olha e vê esse olho como esse chifre pequeno com olhos como de homem. E aqui nós vemos aqui o papado. Quando o chifre pequeno surge, nós vemos Roma cristã surgindo. Quando ele cresce, ele se torna Roma papal, não é? E aqui nós vemos que Roma, ela fazia as suas bulas de acordo com a sua própria vontade. Ela usurpava as funções divinas para ela, todas as prerrogativas que eram de Deus, ela usurpava para ela. E Roma, e até hoje, o papado é assim. Por isso que ele olha com olhos de homem, não com olhos de Deus. Ele faz segundo a sua vontade, usando o nome de Deus, se colocando no lugar de Deus, perseguindo os santos de Deus e que tenta mudar a lei de Deus. É isso que esse chifre pequeno faz. Persegue o povo de Deus durante um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, são 1260 anos. Nós vamos ver aqui. Só que agora, Daniel, enquanto ele viu esses reinos dominando o mundo e o chifre pequeno perseguindo o povo de Deus, destruindo tudo, ele fala o seguinte no versículo 9 a 13. Depois disso, Daniel fala, eu continuei olhando. Agora Daniel tem uma visão do céu, do trono de Deus. Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal, e se abriram livros. Daniel, ele teve uma visão aqui do céu, da sala do trono, e ele viu uma cena judicial. Os anjos trazendo tronos, e os anjos se assentam ali, mas primeiramente nós vemos aqui o ancião de dias se assentando num trono. O ancião de dias é Deus o Pai. E então os livros são abertos. Vai começar um juízo. Mas o que isso tem a ver com o chifre pequeno? Tudo. Porque é exatamente ali o chifre pequeno vai ser destronado e o reino de Deus vai ser dado aos santos do Altíssimo no final. Mas olha o que ele continua dizendo. Então eu estive olhando por causa da voz das insolentes palavras que o chifre proferia, e vi que o animal foi morto e entregue para ser queimado. Eu estava olhando, e eis que vinha com a nuvem do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Ali estava o tribunal judicial celestial instalado. Os livros foram abertos. Ali estavam os anjos e o ancião de dias, Deus o Pai. Quem que estava faltando ali para iniciar o juízo? O Filho do Homem. Então é quando Daniel fala, e eu estava olhando, eis que vinha na nuvem do céu. Quando fala a nuvem do céu, não é que ele vem à terra. Ele vem ao ancião de dias. Onde que o Pai, que Deus o Pai, habitava no santuário terrestre aqui? Era no Santo ou no Santíssimo? Não era na Shekinah? No Santíssimo. Então o sacerdote entrava no Santo, o sumo sacerdote no Santíssimo. Então nós vemos aqui Jesus passando do lugar santo para o lugar santíssimo, se encontrando com o Pai para começar o juízo. E o fizeram chegar até ele.
né? Então a Bíblia fala em Daniel 7,14. Foi-lhe dado domínio, para quem? Para o Filho do Homem. Foi-lhe dado domínio e glória, e o reino para que os povos, nações e os homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Então, o que aconteceu? Aqui nós temos uma visão do dia 22 de outubro de 1844. No 6º século a.C., Daniel já via essa cena. Já havia visto que no dia 22 de outubro de 1844, Jesus sai do lugar santo para o lugar santíssimo, como sumo sacerdote, se apresenta ao Pai, os livros são abertos e começa o juízo para destronar o chifre pequeno. Por quê? O que aconteceu com o chifre pequeno? O poder papal. O poder papal, simbolicamente, é claro, simbolicamente, não literalmente, na profecia aparece. Ele subiu ao céu, tirou Jesus de lá e se colocou no lugar como mediador. Por isso que muitos hoje vão às igrejas romanas e confessam seus pecados para os padres. Quando na verdade nós deveríamos confessar nossos pecados a Deus como Jesus como mediador, e não um homem. Um homem no lugar de Cristo, isso não existe. 1 Timóteo 2,5 diz que só existe um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, como nós já vimos até em outros vídeos passados. Então, quando começa o juízo no céu, aqui na terra a verdade começa a ser restaurada a partir de 1844. No versículo 15, Daniel diz: quanto a mim, Daniel, o meu espírito se alarmou dentro de mim, e as visões da minha cabeça ficaram perturbadas. Cheguei-me a um dos que estava perto e lhe pedi a verdade acerca de tudo isso. Assim ele me disse e me fez saber a interpretação das coisas. Então ele diz para Daniel: estes grandes animais, que são 4, Daniel, são 4 reis que se levantarão da terra. Reis são reinos. Se levantarão da terra, por isso que fala do mar grande, da terra, do meio dos povos. Mas os santos do Altíssimo, no final, receberão o reino, e o possuirão para todos sempre, de eternidade a eternidade. Agora vamos falar mais um pouco desse chifre pequeno e a atuação dele aqui na terra, enquanto poder. Então Daniel disse, eu tive desejo, no versículo 19, 22. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do 4º animal, que era diferente de todos os outros. Daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com insolência, e parecia mais robusto do que os seus companheiros. Eu olhava, e eis que esse chifre fazia guerra contra os santos. Então um chifre é um poder. Fazia guerra contra o povo de Deus. E prevalecia contra eles. Até que veio o ancião de dias no tribunal e fez justiça aos santos do Altíssimo. E veio o tempo em que os santos possuíram o reino. É isso que Daniel está falando e o anjo também. Então ele disse assim, o anjo disse a Daniel: o 4º animal será um quarto reino na terra, Daniel, o qual será diferente de todos os reinos. Devorará toda a terra, e pisará aos pés, e a fará em pedaços. Os 10 chifres correspondem a 10 reis, que se levantarão daquele mesmo reino, do reino de Roma. Depois deles se levantará outro, aqui está falando do poder papal, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá 3 reis, vândalos, elos e ostrogodos, quando surgiu o poder papal, Roma papal. Ou Roma cristã. E o que este chifre com olhos que perseguia o povo de Deus faria? Daniel 7,25 diz: proferirá palavras contra o Altíssimo. Esse papado magoaria os santos do Altíssimo. Esse papado cuidaria em mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos, por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Um tempo é 1 ano, 2 tempos são 2 anos, metade de um tempo, metade de 1 ano. Nós temos aqui 1260 dias. Só que na profecia dia é ano. Então nós temos aqui 1260 anos, que foi exatamente do ano 538, quando Justiniano deu poderes para que o bispo de Roma fosse cabeça de todas as igrejas do império.
Quando o papado se assenta no trono, tem a supremacia papal, começa um grande período de perseguição que dura 1260 anos, representando esse um tempo, 2 tempos, metade de um tempo. Durante todo esse tempo, o que o papado iria fazer? Proferir palavras contra Deus, tentar mudar a lei de Deus e perseguir o povo de Deus. Agora, o que significa proferir palavra contra Deus? O papado critica Deus, fala palavras contra Deus? Fala. Fala quando ele usurpa para ele funções que são divinas. Isso é falar palavras contra Deus. No livro que eu vou falar aqui, se você quiser procurar nas bibliotecas, na internet, no livro Prompta Biblioteca Ferraris, volume 6, página 26, artigo Papa, está escrito assim: o Papa é coroado com uma tríplice coroa, como rei dos céus, da terra e das regiões inferiores. Perceba, não sei quantos já viram aqui, às vezes quando o pontífice vai em alguma cerimônia especial, ele usa uma coroa que tem 3, é como se fosse 3 coroas, embaixo uma, no meio 2, e em cima a terceira com uma cruz na ponta. O que representa isso aqui? Essa tríplice coroa. Então, ele diz que ele é rei do céu, da terra e das regiões inferiores, ao qual ele chama de purgatório ou inferno. Ou seja, ele aqui está usurpando para ele as funções que são de Deus. Ele está dizendo que ele é um Deus aqui na terra. Isso é falar palavra contra Deus. Isso é blasfêmia. Então, lá em Mateus 23, versículo 9, Jesus diz, né? A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só um é vosso Pai, aquele que está no céu. Lembra no estudo, nós tivemos no estudo anterior? Aqui fala, não chame ninguém na terra de Papa. Agora, mais um livro deles, isso aqui são palavras deles, tá? Não são nossas, não. Eles que escreveram, e a profecia se cumpre, através daquilo que eles mesmos escreveram. No livro Jeremias, Prendergast, de Nova York, num post de 14 de março do ano 1412, abre aspas, eles escrevem: o Papa é o vigário de Cristo. O que significa vigário ou vicário? É substituto de Cristo. Desde quando Deus deixou um substituto de Cristo aqui na Terra? Então eles falam, o Papa é o substituto de Cristo, ou o cabeça visível da igreja sobre a terra. Que mais que eles dizem? Os atributos do Papa são os mesmos que os de Cristo. Meu Deus, isso é blasfêmia. Eles estão falando aqui. Pode procurar isso aqui, essa fonte aqui. Quem quiser pode procurar. E ele continua. Este Jesus pode perdoar pecado. Também o pode o Papa. Ele é o único homem que se arroga o vicariato de Cristo, ou seja, o único que pode substituir a Cristo. E isso lhe estabelece autoridade. Isso é blasfêmia. Isso é falar palavras contra o Altíssimo. E isso magoa os santos do Altíssimo. Não é? Mas a Bíblia diz ainda que eles tentariam mudar os tempos e a lei. Como que o poder papal tentou fazer isso? Através do que nós vemos hoje do catecismo. Quem fez catecismo, quem fez primeira comunhão, sabe do que eu vou falar agora. Existem os 10 mandamentos conforme a Bíblia Sagrada. Eu vou resumir eles aqui, os 10 mandamentos. Primeiro mandamento, em Êxodo 20, versículo 3 a 17, tem os 10 mandamentos. Primeiro mandamento, na Bíblia, não terás outros deuses diante de mim. Segundo, não farás para ti imagem de escultura. Terceiro, não tomarás o nome do Senhor em vão. Quarto, lembra-te do dia de sábado para o santificar. 5, honra teu pai e tua mãe. Sexto, não matarás. Sétimo, não adulterarás. Oitavo, não furtarás. Nono, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Décimo, não cobiçarás nada do teu próximo. Esses são os 10 mandamentos da Bíblia. Originais. Mas olha como estão os 10 mandamentos naqueles que fazem o catecismo. Fazem a primeira comunhão. Olha como estão os 10 mandamentos lá. Segundo a Igreja Católica. Segundo o catecismo. Primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Está ali, né? No primeiro aqui na Bíblia, não terás outros deuses diante de mim.
amar a Deus sobre todas as coisas, bom, está ali, mais ou menos. O segundo mandamento, enquanto na Bíblia fala, não farás para ti imagem de escultura, você não encontra esse mandamento no catecismo, na Bíblia católica, no catecismo romano. Na Bíblia você encontra, mas no catecismo você não encontra. Por quê? Porque eles adoram imagem, então eles retiraram. O que a Bíblia diz? Queriam tentar mudar os tempos e a lei. Quem? O chifre pequeno. Quem é o poder papal? Mudaria. No lugar do segundo mandamento, que não farás para ti imagem de escultura, olha o que diz o mandamento no catecismo. Não falar seu santo nome em vão. Terceiro mandamento, guardar domingos e festas. Domingo? Mas a Bíblia está falando no sábado. Mas aqui eles colocaram domingo. Quarto mandamento, que seria o quinto na Bíblia. Honrar pai e mãe. Quinto, não matar. Sexto, não pecar contra a castidade. Sétimo, não furtar. Oitavo, não levantar falso testemunho. Nono, não desejar a mulher do próximo. Décimo, não cobiçar as coisas alheias. Tem uma coisa interessante aqui. Continua sendo 10. O segundo mandamento não aparece, mas continua 10. Ué, o que aconteceu aqui? Roma, a igreja romana, pegou o 10º mandamento e dividiu em 2. Por quê? Porque eles tiraram o segundo da adoração de imagens. Então ia ficar só 9. E para não dar isso na vista, o que eles fizeram? Dividiram o 10º mandamento em 2 e ficou 10. Só que o segundo mandamento foi retirado. E no lugar do 4º mandamento, que fala sobre o sábado, eles colocaram o domingo. Entenderam aí, irmãos? Olha a profecia se cumprindo e as pessoas não se dão conta disso. Eu não me dava conta disso. 34 anos da minha vida eu estive dentro da igreja romana. Até um dia que alguém mostrou isso para mim. E eu passei a estudar isso a fundo. Não aceitei a princípio. Peguei livros e comecei a estudar. E vi que realmente Roma me enganou. E engana milhões e talvez bilhões de pessoas que existem no mundo. Esse poder enganou. Então estão aqui os mandamentos da Bíblia e os mandamentos do papado. Da Bíblia, não terás outros deuses, não farás para ti mais escultura, não tomarás o nome do Senhor em vão, guardar o sábado, honrar pai e mãe, não matar, não adulterar, não furtar, não falar falso testemunho, não cobiçar. Bíblico. Os 10 do catolicismo romano. Amar a Deus sobre todas as coisas, não falar seu santo nome em vão, guardar domingos e festas, honrar pai e mãe, não matar, não pecar contra a castidade, não furtar, não levantar falso testemunho, não desejar a mulher do próximo e não cobiçar as coisas alheias, que é um mandamento só. Eles dividiram em 2, esses últimos. Não desejar a mulher do próximo e não cobiçar coisas alheias não são mandamentos diferentes, é um só que eles dividiram para ficar 10. Aí Daniel diz no versículo 26, mas depois se assentará o tribunal, quando esse poder fizer tudo isso, em algum lugar da história, se assentará um tribunal para lhe tirar o domínio e para destruir até o fim. É quando Jesus passa do santo para o santíssimo em 1844, para começar a purificação do santuário e o juízo. E aqui na terra, Deus faz surgir um povo para denunciar os erros papais e restaurar a verdade que foi escondida embaixo do tapete. Então, em 1844, surgiria o remanescente fiel dos últimos dias para dar início às 3 últimas mensagens angélicas. Primeira mensagem angélica, pregar o evangelho eterno, porque chegou a hora do seu juízo, adorar aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas, convocando a humanidade novamente para adorar a Deus no seu verdadeiro dia. Segunda mensagem angélica, caiu Babilônia, ou seja, todas as igrejas apostatadas, começando por Babilônia, a grande, a mãe, a igreja caída, nós iríamos denunciar os seus erros. Terceira mensagem angélica, que é a última, aquele que adorar a besta e a sua imagem. A besta é o poder papal, a marca da besta é o decreto dominical, ou o domingo. Aquele que se embrenhar for enredado nessas veredas, eles beberão do vinho da cólera de Deus preparado sem mistura. Isso aqui estamos falando depois do fechamento da porta da graça. E o versículo 27, que é o último versículo, o profeta diz assim, o anjo diz para o profeta: o reino e o domínio
e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Aqui terminou o assunto. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos me perturbaram muito, e o meu rosto ficou pálido, mas guardei essas coisas do coração. Daniel, ele não entendia muito bem os dias de hoje, como que ele iria ver na visão, como ele ia entender os dias de hoje. Mas ele fala, eu guardei essas coisas do coração. Irmãos, o que nós vimos aqui foi uma ampliação do capítulo 2. Os reinos continuam os mesmos, mas foi ampliado com mais detalhes. E esses detalhes que nós vimos hoje, na próxima profecia, que é o capítulo 8, a semana que vem nós vamos fazer um vídeo e postar aqui no canal, nós vamos falar sobre o ataque ao santuário celestial. Como que o chifre pequeno fez esse ataque? Como que o santuário celestial pode ser atacado? Se ninguém tem acesso ao céu. Como isso pode? Na profecia pode. E isso aconteceu. Nós vamos ver como isso se deu através de outros 2 animais. O carneiro e um bode. Enquanto Daniel capítulo 7 nós vemos 4 animais imundos, os animais do capítulo 8 não são imundos, são animais limpos. Por quê? Porque são animais que eram usados no ritual do santuário, mais precisamente no dia da expiação, quando o sumo sacerdote entrava no Santíssimo, o carneiro e o bode. Então nós vamos ver aqui um ataque ao santuário, não terrestre, porque na época que o Daniel teve essa visão, o futuro para onde ele foi levado, não existia mais o santuário terrestre que havia sido destruído no ano 70 pelos romanos. Tá certo? Então, se inscreva lá no meu canal, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos, para que eles tenham acesso também a essas informações, assim como eu tive. De graça eu recebi e de graça eu dou. Tá bom? Coloque nos comentários aí o que você achou, se você tem alguma dúvida. Não, Paulo, eu não concordo com isso por causa disso. Coloque lá, a gente depois responde para você. Tá bom? Então que Deus abençoe você e até o próximo vídeo.